Boa noite a todos, sejam bem-vindos, é uma grande alegria, uma grande honra estarmos aqui. E como a Flávia muito bem disse, na verdade nós somos todos aprendizes, né? Hoje nós estamos aqui na condições de facilitadores, mas assim como vocês, nós também estamos nessa busca de conhecer as coisas e a vida através da doutrina espírita. E que isso fique bem claro, porque às vezes a gente pode não atender às expectativas. Começar pelo nosso companheiro Sérgio Bebiano. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Vilmar. Boa noite a todos e a todas que aqui se encontram. Também cumprimentar os nossos amigos internautas. O nosso estudo também é gravado e disponibilizado no nosso site. E a gente tem recebido aqui muitos comunicados dos nossos companheiros, né, que isso nos alegra o coração por estar levando aqui além fronteira esse estudo que é realizado aqui nessa casa. E a gente fica muito feliz com isso. Bom, a nossa primeira pergunta aqui é: para um espírita, há diferença ser cremado ou sepultado? Olha, para um espírita convicto, não. Porque nós já entendemos a realidade da vida, que não se extingue com a morte do corpo físico. Esse corpo físico, né, o espírito depois da morte desse corpo físico, ele não precisa mais dele. Ele sendo sepultado, ele sendo cremado, né, tanto faz. Agora, aquela pessoa que é muito ainda apegada ao corpo físico, que cultua o seu corpo físico, né, que idolatra o seu corpo físico, esse espírito poderá sentir, no caso da cremação, por exemplo, sensações naquela situação. Por isso que a espiritualidade nos recomenda, e eu gostaria aqui também de recomendar a leitura de um livro muito importante aqui, que muito nos auxilia nessa hora do desencarne, que chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Livro fantástico, nos retrata o que acontece na hora do velório, o que acontece na hora do enterro, como que nós devemos nos comportar na hora do velório, no enterro, o que acontece depois do enterro, o que nós devemos fazer com os bens do falecido, como nós devemos agir. Isso tudo o André Luiz vem nos colocando, aliás, Luiz Sérgio vem nos colocando de uma forma muito maravilhosa, né? Livro que é de extrema importância a sua leitura. Estaremos aqui agora, inclusive, no final do próximo mês, fazendo uma palestra exatamente sobre esse tema, sobre a questão do velório, sobre a questão do enterro, enfim, né? E aí já fica o convite para todos vocês também. Mas a espiritualidade amiga nos recomenda nós aguardarmos pelo menos 72 horas antes da cremação do corpo, porque existem muitos ecos de ligação entre o espírito, né, ali, e aquele corpo físico ainda, o perispírito ainda está muito ligado ali ainda àquele corpo físico, poderemos sofrer essas sensações. Mas nós entendemos que no futuro, talvez não muito distante, por uma questão de necessidade aqui higiênica, nós teremos que começar a cremar os corpos, não é? Imagina, hoje nós somos, né, cerca de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Daqui 100 anos, numa conta assim bem genérica, né? Daqui 100 anos, nós teremos 7 bilhões de pessoas mortas, não é verdade? E depois mais 100 anos, outras 7 bilhões e mais alguma coisa ainda, né? E aí, onde é que a gente vai arrumar lugar para enterrar esse tanto de gente? E os lençóis freáticos, a contaminação dos lençóis de água, e vai por aí afora. Então, por uma questão lógica, né? Apesar das diversas religiões, de que cultuam ali ainda aquele corpo sendo enterrado, a gente respeita isso, mas nós temos que entender um processo evolutivo. O espírito não precisa do corpo físico mais, não é? Por isso que a gente tem que se desapegar das coisas, né, e também do corpo, e preparar para esse momento que todos nós vamos passar por isso, né? Leiam este livro, Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, e vão entender muitas coisas. É isso. Muito bom. Obrigado, Sérgio. Porque a ciência não consegue comprovar a existência do mundo espiritual? Muito boa pergunta. Não consegue comprovar ainda, né? Porque os métodos científicos atuais, os equipamentos científicos,
eles não conseguem ainda comprovar a existência desses mundos paralelos, dessa outra dimensão do espírito, dos mundos espirituais. Não quer dizer que no futuro isso não vá acontecer. Hoje nós temos diversas teorias na ciência, na física. Por exemplo, a teoria String Theory, que é a teoria das cordas, a teoria dos buracos negros, dos universos paralelos ou dos multiversos, né? Ainda são teorias, mas a ciência positivista, ela precisa de métodos empíricos, mensuráveis, para comprovar determinada coisa. E esses métodos ainda não permitem. Não é por um reagente químico ou por uma equação algébrica que você vai comprovar a existência do mundo espiritual, por enquanto. Mas a ciência caminha nesse sentido, né? Agora, por quê? Os mundos espirituais, como eu já disse, eles estão em outras dimensões físicas, outras frequências. Por exemplo, a água é matéria, nós sabemos disso. Aqui está no estado líquido, ela tem estado sólido, tem estado vaporoso. No estado vaporoso, nós não conseguimos ver nem tocar, mas todos nós sabemos que ela está ali. Então, os mundos espirituais, a grosso modo, também. Então, nós estamos lá, nos apresentamos lá na nossa estrutura psicossomática, que é o perispírito, que está numa outra dimensão da matéria, e a própria estrutura desses mundos também está numa outra dimensão, que nós ainda não conseguimos ver com os nossos olhos físicos. Lembrando que a ciência é o seguinte, ela caminha da seguinte maneira: o que ontem foi considerado como irrefutável, muitas coisas caíram em descrédito total. E o que era considerado absurdo, abstrato, místico, hoje foi comprovado pela própria ciência. Então a ciência muda de tempos em tempos, à medida que, né, o conhecimento humano vai avançando. Então, ao lado do conhecimento científico, anda também a proposta do Espiritismo. Como diz Allan Kardec, o Espiritismo anda lado a par com a ciência. Se em algum momento a ciência comprovar que ele está errado em algum ponto, ele deverá se rever naquele ponto. Então, o dia que a ciência comprovar a existência desses mundos espirituais, nós vamos assumir, né? Apesar que para nós não temos dúvidas mais. Né? Para nós espíritas, através das comunicações mediúnicas, através das experiências mediúnicas que aconteceram ao longo dos tempos, inclusive aqui no Brasil, com vários médiuns, dentre eles com Chico Xavier, nós não temos dúvidas nenhuma da existência desses mundos espirituais. Mas, de fato, a ciência precisa de comprovações empíricas, e um dia ela vai conseguir, com certeza, chegar até elas. Boa noite a todos. A pergunta que chega para mim é o seguinte: eu queria saber se um casal que vive bem, que se ama muito aqui na Terra, tem a possibilidade de se encontrar em outro plano. Com certeza, pelo que a pergunta fala, que se ama, que se gosta, entende-se que há afinidade entre eles, que há afetividade. E a afetividade é o que realmente une os espíritos. Os espíritos são unidos pela afetividade, pela sintonia. Se a união é apenas física, há uma união apenas sexual, há uma união apenas consanguínea, sem laços mais profundos, e isto não prende realmente, ou não há uma coesão realmente espiritual. Na primeira dificuldade, a separação, nos primeiros problemas de relacionamento, né, a união não se mantém. Agora, se existe este amor, essa afinidade, com certeza isso é além do corpo físico, é além do compromisso material que vale aqui, é alguma coisa muito mais profunda. Na verdade, quando Jesus falou assim, o que Deus uniu, o homem não pode separar,
ele não estava falando do casamento material, ele não estava falando da união cerimonial, né, daquele ritual ou daquele compromisso material. Ele estava falando do amor. Como sempre, ele estava falando de uma lei divina. Então, quando ele fala a respeito do amor enquanto lei divina, ou seja, o que o Deus uniu, o homem não pode separar, é que essa lei divina do amor uniu. Então, essa lei, quando une os espíritos, independente do espaço, independente do corpo e independente do tempo, esses espíritos estão unidos. E aí vão se encontrar e se procurar na eternidade. É o conceito de almas gêmeas de Emmanuel. Almas gêmeas para Emmanuel não é aquela alma gêmea que Kardec fala que não existe, né? Que os espíritos, no livro dos espíritos, fala que não existe. Ele fala que não existe duas metades eternas. Isso não existe realmente. Agora, Emmanuel fala que almas gêmeas são espíritos que se procuram na multidão. Então, é uma multidão, mas a sintonia, a afinidade, o amor faz com que se aproximam e se encontrem. Então, esse é o conceito de almas gêmeas de Emmanuel, espíritos que se buscam na multidão. Só completando o que o Jomar está colocando, inclusive estes espíritos afins, existem um laço magnético entre eles, né? Então, por isso que no meio de uma multidão nós buscamos ali, às vezes, um companheiro, uma companheira. Existem fios magnéticos que nos prendem, né? Então, isso vai muito além da nossa compreensão, muito além dessa compreensão do sentimento, entra inclusive nas questões de energia, né? Muito bem. A pergunta que nos cabe aqui é a seguinte: existem espíritos que podem perseguir pessoas ao ponto de atrasar a vida dessas pessoas? Sim, tem sim, né? Mas olha só, nós temos que entender, meus queridos, que é muito importante nós espíritas principalmente, e nós já temos essa consciência de que a gente não morre, não é verdade? Todo mundo aqui sabe, né, já tem o conhecimento suficiente, não o bastante, né, porque bastante a gente nunca vai ter, mas o suficiente de entendermos que a vida não se extingue com a morte do corpo físico. Que quando nós morrermos, seremos as mesmas pessoas. Por isso que nós falamos desencarnar. Simplesmente nós vamos abandonar, né, esse corpo, ou seja, o espírito vai se desligar desse corpo físico, que vai voltar para a Terra, não é? Como coloca, do pó veio, do pó voltarás, vai voltar, vai ser outra matéria. Mas o espírito fica vivo e não muda nada. Então, o dia que eu, Sérgio, desencarna, seria o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, não é? Vou lembrar da minha esposa, vou lembrar do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu vou ser atraído. Olha só, eu não vou, eu sou atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, se eu segui os ensinamentos do Cristo, se eu pelo menos me esforcei por isso, né, ao desencarnar estarei em lugares pelo menos bem agradáveis. O inverso disso também é verdadeiro. Se eu fui aqui uma pessoa que realmente só maltratei as pessoas, só maltratei a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, né, só fiz coisas erradas, vou estar em lugares bem complicados. Ou vagando entre os encarnados, que se afinizam com eles pelos mesmos pensamentos, pelas mesmas vontades, como os vícios, por exemplo. Então, exemplificando, uma pessoa aqui que gostava da bebida, né, das drogas, do fumo, enfim, né, gostava dos vícios em geral, ao desencarnar, se ele não quiser receber o auxílio, ele vai ficar perto de espíritos dessa natureza e de pessoas encarnadas também que gostam, que usufruem ali daquela situação que ele está vivenciando, né? Ele precisa, ele gosta ainda, ele quer beber, ele quer fumar, ele quer usar droga. Então, como ele não tem um corpo físico mais, ele não consegue, por exemplo, pegar um copo para beber ali uma bebida alcoólica. Então, ele usa
o encarnado, né, para poder se saciar das suas vontades. É o que nós chamamos na doutrina de vampirismo, no sentido de sugar, né? Não no sentido vampiro do cinema, não, mas no sentido de sugar a pessoa. Olha só. E além disso, nós temos aquelas entidades que estão ligadas a nós pelos nossos erros do passado, vinculados a nós por uma questão de vingança, muitas vezes, a qual nós prejudicamos aquelas entidades lá enquanto encarnados estávamos com eles, né? E agora nos encontram numa nova etapa da nossa vida, num novo corpo físico. E aí começa um processo de vingança. Mas temos que entender que são espíritos necessitados de auxílio, necessitados de esclarecimento, de amor, de carinho. Por isso a necessidade das orações, por isso a necessidade do culto do Evangelho no lar. Porque podem nos prejudicar? Podem. E muito. Mas se nós deixarmos, olha só, porque não, senão não seria justo, não é? Como nos ensina lá na pergunta muito conhecida no movimento espírita, questão de número 459 do Livro dos Espíritos, esse livro maravilhoso, que é um dos livros da codificação kardeciana, o primeiro livro codificado por Allan Kardec, lá em 18 de abril de 1857, na sua pergunta 459, ele fala assim, pergunta para os espíritos superiores, os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E os espíritos superiores respondem assim, muito mais do que imagineis, pois que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas olha só, para o mal e para o bem. Tanto nos influenciam para o bem, como nos influenciam para o mal. Mas como é que funciona isso? Sintonia. Se nós estivermos com os pensamentos elevados, se eu estiver sempre, né, com os pensamentos bons, se eu estiver ali em oração, se eu estiver ali numa situação tranquila, eu vou estar sintonizando com quem? Com os bons espíritos. Com o meu amigo espiritual, em especial, que é o nosso espírito protetor, e vou estar recebendo o quê? As boas influências, as boas energias, as boas vibrações. O inverso disso, quando eu baixo a minha guarda, através da maledicência, da raiva, dos vícios, né? Das brigas, enfim, eu estou sintonizando com a entidade daquele rameirão, permitindo uma aproximação maior desses espíritos, há uma ligação, podendo gerar daí um processo obsessivo, que aí vai complicar muito mais a minha vida ainda. É assim que funciona. Não é? Então, é como um rádio, que a gente já falou aqui desse exemplo. Né? Você quer sintonizar, não, eu quero escutar uma rádio lá de Belo Horizonte. Você pega o dial do rádio e coloca lá. Não, eu quero sintonizar uma rádio aqui de Divinópolis. Você sintoniza. Então, sintonia. Senão a gente ficaria à mercê desses espíritos também. Então, manter os pensamentos elevados, o culto do Evangelho do lar é muito importante. Agora, se de tudo a situação está complicada, não está conseguindo se livrar daquela situação, às vezes até de doenças, chega a ponto de doenças que muitas vezes os médicos não detectam, pois que a origem é espiritual, pois que aquelas entidades estão passando para a pessoa essas sensações. Procure, né, uma casa espírita séria, procure a pessoa e fale o que está se passando com você, para que você possa ser orientado e talvez fazer um tratamento espiritual. Né? É assim que funciona. Como lidar com a ingratidão dos filhos? Olha, com paciência, né? Somente com paciência. Porque os pais que sofrem ingratidão dos filhos de hoje, com certeza são os filhos que foram ingratos aos seus pais. Então, dentro da lei natural de ação e reação, que é uma lei natural, né? As coisas não acontecem por acaso. Os círculos consanguíneos, eles são muito bem estudados pela espiritualidade. E como eu falei para vocês dos laços magnéticos, nós atraímos os nossos filhos magneticamente, a mãe principalmente, para a futura reencarnação. E esse comportamento deles, muitas vezes, se manifesta em função deste passado. O que não tira, né, evidentemente, a responsabilidade dos pais de tentar mudar este quadro. Através da paciência, através da compreensão e através do amor, né? Principalmente através do amor. Então é isso. Aproveitando, a resposta foi curta, já vou passar para uma outra pergunta que diz assim: como o Espiritismo trata da questão da aura sobre as fotografias Kirlian? É real, natural, pode ser realmente visualizadas por certas pessoas? Sim,
A câmara Kirlian, ela foi criada, um russo, né, Jomar? Um cientista russo, né? Kirlian. Exatamente para tentar descobrir esse universo energético do homem. E esse universo energético, ele é muito natural. Se a gente pegar um ser vivo, um ser unicelular, ele tem um campo energético. Nós pegamos as plantas, elas também têm uns campos de energia. Os animais, idem. Os homens, este campo de energia se torna muito mais denso, muito mais rico, né? E o André Luiz, ele explica isso dizendo que a aura é um campo de energia mantida pelo poder diretriz da nossa mente, né? Então, a nossa mente, à medida que pensamos, nós geramos esse campo de energia e vamos retroalimentando de acordo com os nossos pensamentos. Então, o Jomar tem um campo de energia, eu tenho, todos vocês aqui temos. Nas nossas trocas de simpatia, de amizade, muitas vezes nós doamos e recebemos energias. Muitas pessoas que estão em desequilíbrio, né, puxam as nossas energias, nós às vezes doamos essas energias a eles, ou vice-versa. E isso acontece também entre o mundo físico e entre o mundo espiritual, como o Sérgio colocou da questão do vampirismo. Muitos espíritos desequilibrados que estão desencarnados, muitas vezes se aproximam de nós, através das nossas sintonias, e vão se alimentar das nossas energias. Então a aura é essa estrutura eletromagnética que vibra em torno do nosso espírito, do nosso perispírito e do corpo físico. Quando nós desencarnamos, ela continua existindo. O corpo físico, né, vai se desintegrar, a libertação do espírito, mas em torno do perispírito também continua este campo eletromagnético, a nossa aura. Os espíritos desencarnados nos identificam por essas vibrações, porque elas têm uma coloração, dependendo da frequência. Quando a nossa frequência é baixa, normalmente ela é mais avermelhada. Quando a nossa frequência é alta, normalmente ela é mais azulada, né? Então, os espíritos nos enxergam pela coloração das nossas auras. Então, a aura é esse campo energético que nos envolve. Os espíritos superiores, os espíritos de uma alta estirpe espiritual, a aura deles é tão intensa, a luminosidade é tanta, que eles vibram, eles irradiam essa luz. Inclusive aquela auréola que existe em cima dos santos católicos, aquilo é uma ilustração, mas aquilo faz todo sentido. Quando Jesus se apresenta para Paulo de Tarso, naquela viagem que Paulo fazia até Damasco, naquela passagem muito conhecida de todos nós, quando Jesus se apresenta a Paulo, Paulo se cega pela luminosidade do Cristo. É lógico que aí tem duas conotações. Uma realmente, talvez seja a cegueira física realmente, por causa da luminosidade de Jesus, e também a cegueira espiritual de Paulo, que Paulo estava, naquele momento, desvirtuado do seu propósito espiritual. Então tem essas duas vertentes de interpretação. Mas é isso. Os espíritos, à medida que nós vamos evoluindo, dona Edna, a nossa estrutura eletromagnética vai se tornando cada vez mais sutil. Aí talvez a gente consiga interpretar aquela passagem de Jesus, quando ele fala das vestes nupciais. Para entrar no reino do meu Pai, é preciso vestir as vestes nupciais. A veste nupcial representa o quê? Uma coisa leve, branca, áurea. Ele está falando, acredito, exatamente do nosso perispírito. Quando nós deixarmos a nossa animalidade, os nossos instintos animalizados, as nossas paixões, nós vamos nos livrando dessas paixões e adquirindo a sutileza da nossa alma, do nosso espírito. Por isso Jesus tenha dito, faça brilhar a vossa luz. É a nossa aura. Para responder essa aqui, eu vou precisar de muita luz. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Não é uma frase de Jesus. E a questão é a seguinte: se existem milhões de planetas habitados no universo,
e com certeza milhares de planetas no mesmo nível de evolução da Terra, pergunto: é possível que Jesus tenha que encarnar nestes planetas para fazer a boa nova para os habitantes deste planeta? Será que ele vai ter que reviver a paixão ou algum tipo de sofrimento para implantar a nova consciência entre esses povos? Difícil, né? Sinceramente, eu não sei, né? Quem sou eu para dizer o que Jesus poderia fazer, né? Com certeza, ele tem um livre-arbítrio e uma liberdade que, se algum motivo ele tivesse para ir em outro planeta e fazer todo esse trabalho de espiritualização que ele fez na Terra, ele teria liberdade e condições para fazer isso, sem dúvida. Agora, parece-me aqui que quem perguntou pensa que somente Jesus poderia fazer esse trabalho. E nós temos que imaginar que nesse universo, com milhões de planetas, bilhões de sóis, né, e Deus é muito farturento, digamos assim, né? Deus é farturento em tudo, vocês já observaram? Um pezinho de manga dá mais manga que a gente dá conta de chupar aqui nessa sala. E Deus é farturento em tudo, no universo ele é muito farturento. Então, com certeza, existem milhões de bilhões de espíritos na mesma evolução de Jesus e mais evoluídos que Jesus, por que não? Então, nenhum desses planetas está órfão, né? Como Jesus falou, se nenhum de nós aqui no planeta Terra está órfão, com certeza nenhum planeta do universo está sem o Cristo deles, né? Agora, se Jesus, por algum motivo, né, imaginemos, por exemplo, eu estou imaginando agora Alcione, um ser bem evoluído, que volta ao planeta Terra para ajudar um ser amado, né, uma alma gêmea dela, e que não precisava mais voltar ao planeta Terra e reencarnar. Se ela fez isso, com certeza, né, Jesus poderia fazer isso também, se ele quisesse, dentro das possibilidades de livre-arbítrio dele. Mas tenha certeza que todos os planetas têm os seus cristos, né? Os seus missionários, os seus governadores espirituais, digamos assim, aqueles que estão orientando a evolução planetária. Nenhum planeta no universo está órfão. Pergunta, boa noite, Sérgio. A pergunta: um espírito desencarnado, muito querido por um encarnado, há condições de orientar o encarnado sempre a seguir o caminho do bem e praticar a humildade? Sim, claro que sim. Nós temos que entender, eu respondi aqui a algumas questões atrás, que não muda nada. A ligação nossa no seio do núcleo familiar, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, ela permanece depois do desencarne. Portanto, né, um ente querido nosso, um parente nosso, uma mãe, um pai, né, um filho, enfim, que desencarnou, ele continua com a ligação, a mesma coisa, gostando, não muda nada, não é? Se aquele espírito recém-desencarnado, né, ou já desencarnado há mais tempo, se ele tiver condições, né, no processo evolutivo dele, se ele já tiver a sabedoria, se ele tiver o equilíbrio necessário, ele vai poder ajudar sim, né, aquela pessoa, aquele parente dele. Então ele vem com a permissão do plano espiritual, ali para aquela missão de ajudar aquele ente querido a superar, a intuí-lo no caminho certo, enfim, né? É um processo. Isso tudo em comum acordo com a equipe espiritual superior. Entretanto, se aquela pessoa desencarnada, né? Se aquele espírito desencarnado, e ele estiver num processo ainda ali de desequilíbrio, porque não é o fato de você desencarnar, meus queridos, que você vira sábio, que você vira santo, não. Como eu disse, não muda nada, né?
Se eu desencarnar hoje, eu vou ser o mesmo Sérgio, com os conhecimentos adquiridos que eu tenho aqui hoje. Eu não vou ficar um super Sérgio, né? Pergunta para o Sérgio que sabe tudo, chama ele na reunião mediúnica, eu não sei nada, eu sei o que eu sei hoje. Então eu vou ter que continuar estudando no plano espiritual, não é? Aí as pessoas acham que, como nos antigos oráculos, ia lá consultar tudo. Chama, né, ali o São Jorge, né, o Santo Jorge, chama o Santo Alexandre, e aí vira por aí afora. Não é o fato de desencarnar que vira sábio. Se aquela pessoa desencarnada não tiver o conhecimento necessário, não tiver o equilíbrio necessário, e ela aí estiver ligada àquelas pessoas, seja porque a gente está chamando constantemente, pedindo ajuda, ou seja porque o próprio espírito está querendo ajudar, mas ele não tem condições, né? Ao invés então de ajudar, o que vai acontecer? Ele vai prejudicar, não conscientemente, porque a intenção dele é outra, é auxiliar. Um pai, uma mãe desencarnada, que às vezes no seio da família chega lá e o filho às vezes está passando por situações difíceis, né? Está lá às vezes envolvida nos vícios, ou está num relacionamento difícil ali, familiar, e aí vem a mãe, vem o pai, meu Deus, e tenta ajudar, só que ela está tão desequilibrado, aquele espírito, que ao invés de ajudar, ele perturba muito mais do que ajuda. Ainda tem aquelas entidades que normalmente estão ligadas às pessoas, que é o normal, né? E aí junta tudo, aquele espírito querendo defender, mas ao defender ele não consegue defender e ainda prejudica mais. Isso acontece muito nas nossas reuniões mediúnicas, quando são trazidos pela misericórdia divina nas reuniões, esses espíritos dessa natureza. E a gente vai conversar com eles, e no primeiro momento ficam revoltados com a gente. Você não pode fazer isso comigo, eu estou lá para ajudar o meu filho, para ajudar minha filha, eu quero ajudá-lo. Eu não posso, você não está entendendo, eu tenho que voltar para lá, que eles lá estão querendo prejudicar eles, mas eu falo com ele, ele não me escuta, ele não me entende, ele é burro, eu fico com raiva, eu fico nervoso, e essa raiva, essa nervosia dele, né, é passado para a pessoa, por isso que às vezes ao invés de ajudar ele atrapalha mais, porque ele, né, desestabiliza emocionalmente aquela família. Então cabe ao orientador da reunião mediúnica explicar, meu querido, olha só, você gosta dele, do seu filho, da sua filha, então, mas você está prejudicando. Não, você está entendendo, é meu filho, é minha filha. Então você vai ali convencendo que para ajudar, você precisa primeiro se ajudar. Você precisa primeiro ter conhecimento, né? Não basta apenas a boa vontade. É extremamente necessário que aquele espírito estude no plano espiritual para ter o conhecimento. Vocês lembram lá no filme André Luiz? Quando depois de muito tempo, André Luiz teve as condições de voltar e rever a família dele. E quando ele vê a família dele pela primeira vez, quem que ele vê? A mulher casada com o outro. E ele se desestrutura, né? Apesar de que ele já estava um bom tempo no plano espiritual. Ele fica nervoso e sai para a rua ali da casa, nervoso, naquela situação, sem saber o que fazer. Imediatamente ele se liga o quê? Naquela faixa vibracional das regiões umbralinas, né? E acaba quase que voltando para a região do umbral. Depois ele volta ao equilíbrio de novo, né? E vê, olha só como é que funciona. Então é essa situação que acaba o espírito passando para a família. Então o que fazer? Bom, primeiro, como a gente colocou aqui, faça sempre o culto do evangelho no lar, para que você possa estar sempre em harmonia, né? Peça ajuda? Sim, claro que sempre devemos pedir ajuda, mas peça ajuda para Jesus, para Deus nosso Pai, né? Ele, através dos seus emissários, vão estar providenciando o auxílio. E você pode ter certeza de uma coisa, se o seu parente desencarnado, se ele já tiver condições de te ajudar, você não precisa pedir ajuda para ele não, meus queridos, ele vai estar lá te ajudando. Nós gostamos das pessoas, então, né? Se uma mãe aqui, que está aqui hoje presente, se seu filho cair no chão ali e machucar o joelhinho, primeiro você vai esperar ele precisar de ajuda? Mamãe, vem cá que eu estou doendo. Não, caiu, imediatamente você vai em socorro dele, não é assim? Você vai defendê-lo, você vai auxiliá-lo. Assim também são os espíritos. Estamos precisando de ajuda? Se o espírito tiver condições, ele vai estar do seu lado te auxiliando. Então não se preocupe com isso. Peça o auxílio, vai lá no pé do toco, como se diz, vai no chefe, né? Vai lá no chefão, meu Deus, Nossa Senhora, Jesus, me acode aqui, né? E ele, na sua bondade infinita, vai enviar os seus emissários, né? Faça a sua parte, né? E Deus vai fazer a parte dele. É assim que funciona.
Pois bem, é possível uma pessoa ter lembranças de vidas passadas? Sim, claro, é bem comum, né? É bem comum, sim, só que isso não se acontece a todo momento, porque senão a gente desestrutura-se, né? Então, né, Fátima? A gente custa lidar com os problemas da nossa vida atual, ainda mais você buscar lá atrás nas vidas passadas, né? Então, nossa estrutura psicológica tem limites, né? Então, nós temos intuições, nós temos insights, nós temos alguns déjà vus, né? E das vidas passadas. Mas ficar lembrando o tempo todo o que nós somos, o que nós fizemos, não traz nada de muito positivo, não. Muitas pessoas, quando reveladas quem foi e quem fez no passado, entram em depressão. O nosso espírito, quando nós estamos voltando, o nosso corpo espiritual, que acompanha o espírito do lado de lá, ele tem, como nós falamos, ele está numa outra densidade física, então ele é adimensional, né? Quando nós encarnamos, nosso perispírito acopla-se a uma estrutura tridimensional, que é o nosso corpo físico, né? E, naturalmente, nós ficamos refém desta estrutura tridimensional e refém dos nossos 5 sentidos básicos, né? Que todos nós conhecemos muito bem: paladar, olfato, visão, audição e tato. E um 6º sentido, que é a percepção extrasensorial na fala da parapsicologia, e é a mediunidade na visão espírita. Esse 6º sentido, ele está ainda em processo de desenvolvimento. Então, no momento em que nós nos encontramos no nosso estágio evolutivo, o melhor modelo para suportarmos as nossas provas e caminharmos na senda da evolução é exatamente este. Nós temos insights do passado, né, mas não é nos lembrar totalmente desse passado. A não ser em sonhos, em desdobramentos, muitas vezes nós nos lembramos. Exatamente para termos essa estrutura psicológica que seja capaz de enfrentarmos as adversidades e os desafios da vida. Nós temos assistência do mundo espiritual, nos intuindo, os assistentes espirituais, os nossos mentores, né, e vamos caminhando assim. Então, não tem como realmente você esquecer o passado, porque o passado está em nós hoje. Inclusive, o Kardec, certa vez, ele, conversando com a espiritualidade, ele pergunta, exatamente uma pergunta semelhante a essa aqui, né? Se é possível saber quem fomos no passado. Aí eles respondem assim: para saber quem tu fosses no passado, basta ver as tuas tendências. Pronto, né, Mário? Então, aquele que é avarento, aquele que não pode ver uma conversa fiada, aquele que não pode ver um rabo de saia, né, e por aí vai, está muito claro o que ele precisa trabalhar. Para que ele tem que saber pormenores, né? Quem que eu fui? Normalmente a gente quer ser sempre, né, o lá de cima, ninguém quer ser o lá de baixo, né? Eu já fui um rei, um imperador, uma princesa, né? E ninguém foi a gata borralheira, né? Mas fomos. O Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, até uma frase meio contundente. Ele diz assim: nosso passado está ensopado de sangue, mas o nosso futuro é um horizonte resplandecente. Entendamos, se nós olharmos para o passado da humanidade terrestre, nós vamos ver sangue e mais sangue. Nós vamos ver genocídios, infanticídios, guerras de toda a natureza. Aí eu pergunto para vocês, aonde nós estávamos dentro desse cenário? Nós somos sempre as vítimas? O que vocês acham? Claro que não. Então, na maioria das vezes, nós éramos os algozes. Então, o nosso passado está ensopado de sangue. O nosso futuro é um horizonte resplandecente. Então, o passado equivocado, que transformou-se em dor em determinado momento, hoje se transforma em aprendizado, na labuta do dia a dia. Então, nós devemos seguir resolutos nesse sentido. O passado está em nós mesmos. Inclusive, esta é uma das propostas da doutrina espírita. A doutrina espírita não é salvacionista. Quem vier ao centro espírita buscando a salvação, vai quebrar a cara. A doutrina espírita é esclarecedora. Ela nos escancara uma realidade. Aí você vai falar, poxa, o que é que eu quero da minha vida? Mudar a minha realidade, ou melhorar a minha realidade. Aí eu vou encontrar a minha salvação, né, Mário? Entendamos salvação na perspectiva espírita, evolução, transformação. Né? Então é isso. Obrigado.
como trabalhar a tolerância e paciência com o ritmo do outro, com a ignorância frente ao mundo globalizado e tão acelerado. Grato. Esse tipo de questão é uma questão que me comove muito, como comove a feita por o colega Alexandre aqui, como lidar frente à ingratidão dos filhos, e outras que sempre surgem aqui, que são questões com relação às nossas atitudes, com relação à nossa moral, ou, como eu prefiro, com relação à nossa ética. Então, o que acontece? Porque o objetivo final do Espiritismo, a finalidade final, o fim do Espiritismo é a moral, é a ética. Todo o arcabouço doutrinário, científico, ele culmina numa proposta moral e íntima. Então, tudo que a gente está falando aqui, de alguma forma, a gente tem que utilizar de alguma forma para desenvolver a tolerância, a paciência e a compreensão. Então, o que eu diria? Como desenvolver isso? Primeiro passo, conhecimento. O conhecimento, que é este conhecimento que o Espiritismo dá. Por exemplo, conhecimento da lei de evolução. Isso é muito importante. Conhecimento do estágio evolutivo do planeta Terra. Isso nos dá parâmetros para entender por que as pessoas são ingratas, por que as pessoas não têm, são ignorantes, por que as pessoas, por exemplo, se envolvem no materialismo, nesse mundo, nessa correria. Então a gente tem o conhecimento. Só que o conhecimento não é suficiente. Conhecer e transformar-se é diferente. Conhecer é uma coisa. Compreender é outra coisa bem diferente. O nosso protetor, o Pedro, ele fala que a compreensão é quando o conhecimento que está na razão desce para o coração. A compreensão é quando aquele conhecimento faz tanto sentido que eu começo a mudar a minha postura, a minha posição. Então, quando eu sei realmente da lei de evolução e começo a tratar o outro como um irmão que ainda não compreendeu o sentido que eu já compreendo, um espírito que está na infância espiritual, eu começo a ser tolerante e paciente com ele. Então eu mudo a minha postura. É porque o conhecimento começou a se tornar compreensão. Quando eu compreendo que a ingratidão faz mais mal a ele e que a ingratidão é prima da infelicidade, porque quem é ingrato só percebe as coisas ruins e não percebe as coisas boas, ele não tem olhos para ver a bondade, o bem, o amor, e ele vai se tornar profundamente infeliz se ele não desenvolver o sentimento de gratidão. Me dá pena. Eu sou, então, eu me compadeço dele e começo a ter misericórdia para com ele. E aí meu sentimento muda. Eu quero auxiliá-lo. Então, nós temos que começar a ter o conhecimento, a compreensão, para que possamos mudar a nossa atitude. A senhora coloca aqui, tenho algumas dúvidas. Primeiro, sou frequentadora há pouco, mas só no Espiritismo encontrei uma religião que me ajudou a ser uma pessoa melhor. Mas mesmo assim, ainda tenho erros. Falo sem pensar e magoo as pessoas.
depois tenho dificuldade de pedir desculpas. Posso estar sendo mal influenciada? Bem-vindo ao grupo, minha querida. Né? 2. Já foi dito aqui que os espíritos se esforçam muito para nos auxiliar. Isso ocorre também para o mal? 3. Meu mentor espiritual, anjo da guarda, né? Pode ser um ente querido? Já colocou um monte de questão aqui, né? Vamos começar de trás para frente, né? Em 5 minutos, esse aqui dá para fazer um seminário, na verdade, né? Bom, meu mentor espiritual, né, que é o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, pode ser um ente querido? Pode ser que sim. O nosso espírito protetor, ele já vem com essa missão. É um espírito que, enquanto estamos desencarnados no plano espiritual, nós temos uma afinidade muito grande, não é? E ele vem com essa missão primeira, de nos auxiliar, entre outras que ele tem, mas essa é a principal, de vir para nos orientar, de nos intuir no caminho certo, né? De nos ajudar em tudo que for possível e permitido, sempre respeitando a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, mas essa é a missão primeira dele. Pode ser que seja um ente querido nosso ali, do nosso relacionamento familiar, né? Que aí vem ali na condição de espírito protetor. Pode ser que sim. Os espíritos se esforçam muito para nos auxiliar. Isso ocorre também para o mal? A gente já respondeu essa questão aqui, não é? Então, a influência espiritual pode acontecer tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com o quê? A nossa sintonia. Se estamos elevados, estamos então ali com os bons espíritos. Se baixamos a nossa guarda, então nós estamos ali naquele rameirão comum ali, com aquelas entidades ali malfazejas ainda, viciadas, que estão ainda nos erros, né? Mas olha só a questão inicial que ela coloca aqui. Que bom que ela, como eu também, assim o fui, encontrei respostas na doutrina espírita. É através do estudo, do aprendizado, que nós vamos então entendendo o que nós temos que fazer para nos melhorar. Essa questão que ainda temos erros, temos defeitos, né? Falo sem pensar e magoo as pessoas, depois tenho dificuldade de pedir desculpas. Olha que coisa maravilhosa. Já entendeu, já sabe que é um defeito. É um grande passo. O primeiro passo que nós temos que dar no nosso processo evolutivo é reconhecer que nós estamos errados. O segundo passo é nos esforçarmos para livrar daquele defeito. Porque enquanto eu não reconhecer que eu estou errado, você nunca vai se livrar do defeito, né? Eu falo coisas sem pensar ali e magoo as pessoas e tenho dificuldade de pedir perdão. Mas se eu não tenho a noção de que eu estou falando aquilo para magoar, eu nunca vou pedir perdão mesmo, não. Falei, está falado. Falei, pronto e acabou, não é? Falei porque mereceu escutar. Né? E você começa a justificar tudo isso aí. A partir do momento que você vai entendendo, estudando, e você fala assim, puxa vida, falei, mas não devia ter falado. Mas também não tem coragem de ir lá pedir perdão, mas já é um grande passo. O próximo passo é vencer o doutor orgulho, ser mais humilde e chegar perto da pessoa, né? Às vezes a gente fala alguma coisa para a esposa e magoa, para o marido, para os filhos, para o pai, para a mãe, ou para um colega de trabalho, ou para a escola, ou mesmo uma pessoa que você não vê, você não conhece, não é? Seja humilde o suficiente e reconheça o seu erro. Olha, eu estava com cabeça quente, você me perdoa, viu? Mas, aquela hora eu estava... Tanto problema, só isso. Com o passar do tempo, você vai treinando e você vai ver que não há necessidade mais de pedir perdão, porque você não vai mais magoar as pessoas, porque você vai pensar antes de falar. Né? É um processo. Isso é um processo de crescimento. Né? É um processo ali de amadurecimento mesmo. Vigilância, orai e vigiai, como Jesus nos ensinou. Vigiai com atenção às suas palavras, os seus pensamentos, os seus atos. E aí nós teremos, com certeza, uma vida muito melhor. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, ao Gilmar, ao Alexandre, né, por estar aqui como facilitadores, sempre aqui como voluntários nessa casa. A vocês todos por estarem aqui, rogando a Jesus que possa abençoar a todos nós. Muita paz a todos, meus queridos.